Juriscast, o seu podcast jurídico. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao Juriscast, o seu podcast jurídico. Como de costume, não custa lembrar que todos os episódios, assim como esse, estão disponíveis no Spotify, no YouTube, no iTunes, no SoundCloud, ou onde quer que você costuma buscar por conhecimento através de podcasts. Beleza? Hoje nós vamos falar sobre um tema super interessante que a gente ainda não explorou aqui no Juriscast. Um tema, na verdade, pouco conhecido na área jurídica, mas que é mega relevante considerando aí o histórico e o talento brasileiro para o comércio. Hoje a gente vai falar sobre direito marítimo, aduaneiro e portuário, e para isso a gente precisa, obviamente, de um especialista, como também é de costume aqui no Juriscast. Então hoje, a audiência, eu quero pedir para vocês receberem junto comigo aqui a Cir Alves Coelho Júnior, que é sócio e coordenador do tema Direito Marítimo, Aduaneiro e Portuário no escritório de advocacia HSR. Ele também é professor aí, de Direito Constitucional no curso de Direito e também é professor da cadeira de Direito Marítimo e Portuário no curso de Comércio Exterior da Univille. A Cir, seja muito bem-vindo ao Juriscast. Obrigado, Thiago. Cumprimento a audiência toda e estamos aí à disposição para que a gente possa aí bater um papo e discutir sobre esse assunto, que realmente, como você disse, é bastante relevante, de pouco conhecimento da cultura jurídica como um todo. Estou à sua disposição e para qualquer pergunta que for necessário para o nosso esclarecimento. Ah, legal. Eu separei algumas perguntas aqui, eu tenho certeza que a nossa audiência começou a ouvir agora. Além de curiosos, com certeza eles vão fazer alguns comentários nesse áudio para que a gente possa te repassar. Eu tenho algumas dúvidas, vamos lá. Vamos lá. Por padrão, a gente já estipula aqui na pauta do Juriscast, como a nossa audiência ela é formada por diversos tipos de profissionais da área jurídica, sejam ainda estudantes, sejam jovens advogados, sejam profissionais já atuantes aí em escritórios de advocacia, cada um na sua especialidade, ou profissionais aí que atuam num departamento jurídico corporativo, a gente gosta sempre de fazer aqui no programa um alinhamento, né? E a gente está falando aqui de um tema bastante abrangente, né? Então, em primeiro momento, eu gostaria que você nos desse essa visão panorâmica aí do que é o direito marítimo, né? Acentuando o que tem essa natureza em singular, quais as diferenças, desafios na atuação nessa área específica em relação às demais áreas do direito. O que é tão único e tão diferente que só tem aqui que a gente precisa saber? Ok, vamos lá, vamos por partes, como eu diria. Vamos. Assim, primeiro entender que, tirar uma mística, Thiago, que direito marítimo é novo, né? Muitos me perguntam, muitos me indagam, mas isso eu nunca ouvi falar de direito marítimo porque deve ser um direito novo. Não é direito novo. Se nós observarmos na história da humanidade, desde os primórdios das grandes civilizações, como os fenícios, como os gregos, eles já desbravavam o mar em busca da sua sobrevivência. Então Legal. é de lá já que vem o direito marítimo, que a gente já encontra nas questões jurídicas daquela época, a gente já encontra aí questões formatadas já naquela época de direito marítimo. Agora, realmente, o direito marítimo, ele é assim uma área pouco divulgada e pouco conhecida. Basta ver que nós não temos essa cadeira nos cursos regulares de direito. Por incrível que pareça, no Brasil, eu conheço particularmente salvo engano, só conheço a Universidade de Santos, que tem uma cadeira e ainda é bem poucas horas, que é o da professora Eliane. A nossa Univille aqui, nós conseguimos colocar somente uma cadeira optativa, né? Então nós não temos a nossa grade curricular e não conheço outra universidade que tenha uma cadeira regular de direito marítimo. Isso que torna, então, uma área pouco conhecida e pouco divulgada, inclusive no mundo acadêmico. Agora, ela é relevante, ela é importante pelo seguinte aspecto. Imaginemos que tudo que se transporta no mundo, tudo que hoje é levado de um ponto A para um ponto B no mundo, 90% no mundo é transportado por água, é transportado por navio. No Brasil isso aumenta. No Brasil nós chegamos até 95%, uma vez que nós não temos ligações férreas, né? Nós temos algumas ligações rodoviárias com alguns países da América Latina, mas nosso grande transporte
é sim o direito marítimo, né? Até porque temos 8.000 e poucos quilômetros de costa. De litoral. E isso favorece muito a navegação no Brasil e o transporte marítimo. Agora, também levando isso para uma questão jurídica, imagine quantos negócios, Thiago, surgem dentro dessa questão só do comércio internacional. Né? Quantas empresas brasileiras importam, quantas empresas brasileiras exportam e quanto que se dá dentro desse mercado, dentro desse transporte, relações jurídicas, seja ela de contrato, seja ela de contencioso, seja ela de uma série de situações que envolve não só a navegação, mas também como outras questões derivadas, que aí sim vai derivar por portuário, porque não existe navio sem porto e não existe porto sem navio. Aí vai derivar também para o aduaneiro, porque obviamente existe entrada e circulação de mercadorias e, portanto, o governo gosta de cobrar a sua parte, né? E também hoje com outras áreas também entrando muito forte, que o Brasil também é referência na questão de petróleo e gás, né? Que hoje tem sido um objeto de estudo já bem atual. Poxa, que legal. Isso sim é um panorama genérico, abrangente, mas interessante para quem aí nunca tinha ouvido falar, né, ou não tinha pensado sobre o tema, como é abrangente a área, né? E estava aqui falando sobre, né, os nossos mais de 8.000 quilômetros aí de litoral. De fato, é uma coisa que é volumosa, mas que pouca gente vê, né? Vê quem vive no litoral, então além de ver os barcos ali passando, relacionar com o âmbito jurídico é um negócio que a gente, de fato, mesmo vivendo no mundo jurídico, talvez não tenha feito essa associação ainda, por isso esse desconhecimento, né? Ou esse distanciamento dessa área que, pelo que eu comecei a entender agora, é bastante legal. É assim. Legal. Uma característica dessa área em específico do marítimo, né, que você lida com embarcações, né, de diferentes países e tudo mais. Cada país possui sua própria legislação, suas regras, tributação. Como que o teu trabalho em específico, nessa especialidade, está relacionado com o direito, com relações internacionais e também com o direito tributário? E você já deu aí uma prévia, né? Mas aí eu queria entrar um pouquinho mais a fundo nessa relação entre o direito marítimo, o portuário e o aduaneiro. Como que isso tudo se conecta no dia a dia, em específico no seu, né? Em primeiro momento, a questão de legislação a priori, ela não é uma grande problemática, porque o Brasil, o ordenamento jurídico brasileiro, né, ele tem uma situação técnica em que, em se tratando do território nacional, nós tratando em águas brasileiras, certo? A aplicação da lei é a lei local, né? Então, todas as empresas que aqui exploram ou que aqui vêm prestar os seus serviços, elas estão subordinadas à legislação brasileira. Legal. Por óbvio também, existe uma possibilidade sim de aplicação de leis internacionais, uma vez que parte do direito marítimo nós estamos lidando com direito privado, ou seja, com disponibilidade desse direito entre as partes. Imaginemos que um exportador, um importador ou uma empresa brasileira tenha algum problema com um armador, com um dono de navio, mas ambos resolvam querer discutir esse problema, esse contencioso, não na justiça brasileira. Eles querem, talvez, e hoje tem sido uma tônica, discutir isso em arbitragem. Discutir isso de uma forma mais rápida, mais célere, né? E dentro de um tribunal especializado. Então nada impede que se leve a demanda para discutir num tribunal arbitrário de Paris, de Londres, de qualquer um lugar do mundo que tenha aí uma característica própria especializada. Mas de via de regra, Thiago, as situações jurídicas que acontecem no Brasil, seja ela com quem for, certo? A aplicação é da lei nacional e nos tribunais nacionais eles têm que se submeter à nossa legislação. Pô, que legal. Você é sócio, né, lá do escritório HSR e atua na área de direito marítimo. Sim. Né? É a tua especialidade. Para quem já pensou em entrar na área ou agora está nos ouvindo e está pensando assim, pô, parece legal, vou estudar sobre o assunto. É possível trabalhar com direito marítimo só num escritório de advocacia, assim como você tem feito? Ou
existe uma linha disso também no setor privado, no departamento jurídico de uma empresa, no governo? Que outros caminhos alguém que quer também trabalhar com direito marítimo pode seguir? Sim, é amplo. Por óbvio, assim, até nem é uma questão restrita, né? Porque o direito ele é muito amplo por natureza. Uma das situações é que, por exemplo, você pode trabalhar com direito marítimo na área privada, como eu trabalho, que é um escritório de advocacia. Então você vai procurar uma banca de advocacia que trabalhe, que tenha uma expertise dentro desta área, né? Uhum. Então nós trabalhamos diretamente com ações jurídicas e com negociações e com contratos, e os nossos clientes são as empresas que importam e exportam. Nós trabalhamos para as empresas privadas. Então esse é um caminho, um leque vastíssimo, né? Que quem pode ser seu cliente, né? Você sendo advogado ou trabalhando nessa área de comércio exterior e de direito, você vai prestar serviços para quem importa e para quem exporta. Legal. Vai assessorar ele. Mas não é somente isso, né? Você pode trabalhar, por exemplo, também num departamento jurídico de uma grande corporação que importa e exporta. Né? Você vai, por exemplo, trabalhar numa multinacional que tenha permanentemente importação e exportação, e eles contratam dentro do seu departamento jurídico, sim, advogados que são especialistas nessa área. Também você pode trabalhar para portos. Né? Você pode ser advogado dos portos, você pode procurar essa área pública, inclusive nos portos públicos geralmente são concessões, né? Você pode prestar serviço para as agências de navegação, que são os representantes dos armadores no Brasil. Todo armador que transporta no Brasil, ele tem um escritório aqui no Brasil. Então ele precisa sim de um advogado, ele precisa de um profissional para demandar as suas causas e para lhe auxiliar nas questões contratuais e nas suas principais demandas. Portanto, há um leque variado, sim, e aquele profissional que queira se dedicar à área é só buscar onde ele mais se sinta confortável. Legal. Ou buscar o teu contato aí na HSR, tenho certeza que você vai gostar de ajudar. Né? Com certeza, nós na HSR sempre estamos abertos para ampliarmos, para conhecer novas pessoas, para que a gente possa trocar ideias. Existe uma mítica, uma situação, né, que pensa-se que esconde-se o direito para que outras pessoas não entrem. Não é verdade. Eu acho que quanto mais a gente compartilhar direito, quanto mais a gente conseguir trocar ideias dentro dessa área, mais essa área vai crescer, mais ela vai ser divulgada e mais todos juntos vamos vencer. É isso que eu penso. Sem dúvida, e esse programa está aqui justamente para isso. O Juriscast nasceu para a gente compartilhar conhecimento jurídico e permitir que mais pessoas tenham mais acesso a mais informação e que com essa informação elas possam tomar decisões de maneira mais assertiva, né? E dessa forma tornarem-se profissionais jurídicos cada vez melhores, mais eficientes e acima de tudo mais felizes, né? Com certeza. Com certeza, compartilhamos da mesma ideia. Imagino que pouca gente teve a oportunidade de receber esclarecimento quando estava decidindo antigamente, né, a sua profissão. Hoje em dia a gente tem essa benesse de ter muita informação à disposição a ponto de poder consultar, avaliar, analisar e escolher. Então o Juriscast está aqui também para isso. Com certeza. Legal que você está aqui trazendo o teu conhecimento para ajudar a audiência. Você falou sobre... está à disposição para ajudar, para conversar com pessoas, e eu tenho certeza que quem está nos ouvindo agora, seja da área ou seja de outra área, mas que está aprendendo aqui sobre esse tema, está pensando, como que é esse mercado do direito marítimo? E aí eu te pergunto, que tipo de empresa, né? Você já falou um pouquinho, mas que costuma contratar serviços jurídicos dessa natureza, você já falou algumas variações delas, e acima de tudo, tem algum segredo para captar clientes nessa área? Ou é só ser muito bom como você que o seu nome acaba viajando através aí de quem trabalha com isso? Eu costumo dizer, você é um profissional do marketing, você sabe bem melhor que todo mundo que a melhor propaganda do seu trabalho é a sua qualidade técnica, né? Quando você tem uma qualidade boa, na verdade você é procurado, porque você consegue resolver e trazer soluções jurídicas e soluções.
O que nós temos de prático, né? O que nós temos de prático para a audiência entender? Imagine que você é dono de uma empresa que importa containers, importa uma mercadoria da China, por exemplo. E aí você contratou um transporte, um armador que vai trazer essa mercadoria do porto de Xangai para o porto de Itajaí, por exemplo. Só que nós sabemos que a aventura marítima, né, a expedição marítima não é uma expedição de risco. E imaginemos que essa tua carga é uma carga de vidros ou de alguma coisa mais frágil, e no balançar do navio, ou no manuseio da carga, ela chegou toda variada. Como tu resolve? É nós, profissionais do direito marítimo, que vamos entrar em cena para tentar salvaguardar a insegurança jurídica e o direito desse nosso cliente, que é a empresa, que é o importador neste caso, certo? Para que ele realmente tenha uma indenização devida, para que ele realmente tenha um reparo técnico de uma máquina possivelmente avariada e sucessivamente. Imagine também uma outra situação técnica, que você é um lojista, importou uma mercadoria também de um outro país para vender no Natal. E você preparou as tuas vendas de Natal com uma importação que você fez. E o navio atrasou, era para essa carga chegar aqui no início de dezembro, e ela atrasou 30 dias, chegou depois do Natal. Qual o prejuízo que lhe causou? Qual o prejuízo que tu teves, por exemplo, por o armador não cumprir um determinado contrato de te entregar a carga numa específica data? São problemas que acontecem, né? Outras coisas muito interessantes que acontecem, e aí fazendo o link que tu tinha me pedido com relação ao direito aduaneiro, toda a carga que chega no Brasil, ela chega presa, né? O Brasil, ele tem um atraso muito considerável nessas questões de aduana, né? Nós não seguimos a linha dos principais países mais modernos do mundo. Aqui no Brasil, todas as cargas estão presas, elas chegaram, estão presas, então você, a partir daí, vai liberá-la. Em alguns países, como os Estados Unidos, por exemplo, não, a carga não chega presa, a carga chega liberada, você só prende aquelas que tiverem dúvidas, ao contrário. Entendi. Ao contrário. Então, quando chega a carga, ela tem que ser parametrizada pela Receita Federal, e ela cai em canal verde, canal amarelo, canal vermelho e canal cinza. E muitas vezes essa tua carga fica retida por tempo dentro do porto. Entra aí o advogado aduaneiro para convencer a repartição pública, a Receita Federal, que essa carga não pode ficar presa, pode ser até uma carga perecível, né? Pode ser uma carga que precisa data, que tenha um endereçamento com data. Então você entra aí com medidas judiciais para fazer com que essa carga retida seja liberada, né? E é um outro serviço que a gente faz muito dentro do escritório, que é a liberação de cargas retidas pela Receita Federal, né? Obviamente, estando ela totalmente legalizada e sendo uma questão burocrática do fisco, né? Na questão portuária, que tu tinha me pedido um link também, o porto, quando a mercadoria é descarregada no navio, ela passa por vários pontos, né? E muitas vezes, infelizmente, nós temos casos de roubo de carga, de violação de containers, nós temos uma série de situações que acontecem dentro dos portos, até mesmo a avaria, né? A avaria da carga dentro da movimentação do porto, né? Então isso são questões também que a audiência pode ficar ligada, que são situações em que nós, advogados e pessoas que trabalham dentro do direito marítimo, podem atuar. Eu queria também fazer, Thiago, se me permite... Claro. Uma observação, que o direito marítimo, ele se comunica com todas as áreas praticamente do direito. Exemplo, derramamento de óleo de um navio. Quais são as áreas ambientais, as áreas que vão ser afetadas? O direito marítimo como um todo, mas também o direito ambiental. Então lá nós na HSR, nós temos um departamento de direito ambiental, e é um casamento perfeito. Quando você tem, por exemplo, um acidente marítimo, você está já praticamente ligado numa questão ambiental. Existe também questões de contrabando, né? Então você liga, por exemplo, o direito marítimo ao direito penal. Entendi. Né? Certo? Existem questões, por exemplo, de indenizações por acidentes de marítimos, pessoas que sofrem acidentes dentro de embarcações. Inclusive acontece muito em embarcações de recreio, embarcações de cruzeiro, né? Que as pessoas se machucam a bordo por alguma questão, ou tem uma intoxicação alimentar, ou uma coisa nesse sentido. Também isso tudo gera direito, gera situações que nós, advogados marítimos, portuários e aduaneiros, podemos atender.
é um universo próprio, hein? Totalmente. Gigante, gostei e entendo que a gente não vai conseguir cobrir nesse programa tudo que é possível perguntar. Impossível, Thiago, impossível. Mas podemos fazer quantos for necessários. Vamos ver aí como é que a nossa audiência vai prover a gente com perguntas e a gente faz mais um programa, faz um webinar ao vivo aí, para que a audiência, além de descobrir mais, conhecer mais sobre o tema, quem sabe já possa interagir com a gente, fazer perguntas e tirar dúvidas com a gente, que eu tenho certeza que tem muita gente aí do outro lado querendo saber mais. Com certeza. Você falou muito sobre a tua atuação, sobre a atuação do direito marítimo e as suas relações com outras áreas e com outros players desse mercado. Falando em relacionamento, falando em local em específico, o escritório HSR tem atuação em Joinville, Salvador, Vitória, Santos, né? Vocês estão geograficamente próximos de áreas portuárias, né? De áreas que têm movimentação portuária e, por consequência, pode ter mais ou menos demanda. A minha pergunta é: o quão importante é essa proximidade física dessas regiões para quem quer trabalhar com direito marítimo e se ela é obrigatória ou não, é conveniente apenas? E qual a relação entre a distância da área portuária e o direito marítimo? Sim, ela é importante, mas isso não é uma situação que exclui outros lugares de trabalhar com direito marítimo. Por quê? Claro que ela é importante porque você estando... A maioria dos clientes de importação e exportação, se eles não estão localizados no litoral, eles têm escritórios que defendem, ou escritórios que resolvem seus problemas de importação e exportação no litoral. Por quê? Pela questão da proximidade com os órgãos governamentais desse setor e pela proximidade com os portos. Né? Então, por exemplo, uma empresa lá de Chapecó, nós temos várias empresas de Chapecó que exportam, certo? Principalmente na questão do agronegócio. Imagine se um funcionário, cada vez que tiver um problema, por exemplo, de uma documentação no porto, tiver que se deslocar um funcionário lá de Chapecó até São Francisco, até Itajaí, para resolver um problema documental. Certo? Isso logisticamente não é muito aconselhável, porque demora. E muitas vezes essa questão do direito marítimo ela precisa de agilidade. Então sim, nós estamos concentrados próximos às áreas dos portos, porque é onde está o nosso habitat, nosso ambiente de trabalho mais fácil, né? O que não quer dizer, obviamente, que um advogado do interior do estado ele não possa atuar na área de direito marítimo diretamente na corporação, numa empresa, né, que presta serviços, o que importa exporta. Isso não é uma excludente. Mas quando você está ao lado onde as coisas estão acontecendo, se torna logisticamente muito mais fácil e muito mais produtivo. Legal, muito legal. Ficou claro que ajuda, né? Ajuda, muito, claro. Muito. E agora uma perguntinha fora aqui da nossa pauta, que eu fiquei curioso, eu acabei te apresentando aí no início do nosso episódio, né? Você é especialista na área, você é professor na área, mas como é que começou a tua jornada em específico? Como é que você veio acabar trabalhando com direito marítimo e por onde que você passou para chegar até aqui? Pois então, né? Na verdade, eu sou natural de Lages, né? Uma cidade do interior do estado. Sim. Que não tem nada a ver com o mar. Para quem está nos ouvindo, a gente está gravando esse episódio em Joinville, Santa Catarina, que é a sede da ProJuris. E Lages é uma cidade bem no meio do estado, longe do litoral. Eu sou natural de lá. Mas eu já moro aqui em Joinville há muitos anos, né? E então, quando eu vim para Joinville, eu imediatamente fui chamado na Univille para assumir uma cadeira como professor. Estou lá há 17, 18 anos na Univille. E por incrível que pareça, eu fui convidado para dar aula no curso de comércio exterior, né, para uma área de direito internacional público, que não tinha nada a ver a princípio com o direito marítimo, não tinha nada a ver, mas aquela cadeira estava vaga, eles me ofereceram, eu aceitei e estou lá até hoje. Quando eu me deparei com o comércio exterior, eu comecei a ver meus colegas de trabalho conversando entre si sobre importação, exportação, navio que parou, carga que caiu, e era um mundo completamente distante para mim, realmente era, porque eu nunca tinha
parado, nunca tinha tido isso na faculdade. Mas como todo curioso, né, eu comecei a me interessar mais por isso e comecei a olhar e perceber que geograficamente eu estava de costas para os 3 principais portos do Brasil. Eu estava de costa para o porto de Itajaí, para o porto de São Francisco e para o porto de Paranaguá. Não é possível que não tenha nada para eu fazer nesses locais como advogado. Legal. E aí caiu no colo para mim o direito marítimo. Obviamente eu tive que estudar e fui para Santos, fui para o Rio de Janeiro, fui até para o exterior, tive a oportunidade de estudar no exterior também para aprimorar. É muito necessário o inglês dentro dessa área, né? A gente não consegue fazer quase nada sem o inglês. Uhum. E aí, em 2008, caiu no meu colo, já isso foi por volta de 2005, né? 2005, 2006, eu não me recordo bem a data, mas em 2008 caiu no meu colo, né? Caiu no meu escritório um dos principais contratos que eu fiz de direito marítimo, onde eu pude atuar aí num acidente marítimo na Baía da Babitonga, e ali em diante eu não parei mais. Ali em diante eu não parei mais e cada vez mais apaixonado pela área, seguindo fazendo cursos, seguindo trabalhando, seguindo especializando, e até que então nós chegamos à HSR com uma proposta então de mercadológica muito legal, de abranger o direito marítimo não só aqui em Santa Catarina, mas também em Vitória, no Espírito Santo, né? Também em Salvador, onde nós temos escritório, e em Santos. Legal. Que história, hein? Que história. Assim como no começo eu gosto de fazer aí uma introdução ao tema para quem está nos ouvindo, eu gosto também de finalizar o nosso episódio aqui fazendo uma sugestão de leitura, uma sugestão de consumo de conteúdo para quem está nos ouvindo e quer aprender mais, quer se especializar, né? Você acabou de citar que a constante especialização e o constante estudo são necessários para quem quer se manter nessa área, né? Então eu queria pedir se você tem aí de cabeça alguma leitura, né? 1, 2, até 3 materiais ou leituras ou sugestões de temas para quem quer entender um pouco mais sobre a área, ou quer entrar na área, ou quer se especializar na área. Que indicações você dá para quem quer conhecer mais sobre direito marítimo? Claro, sim, Thiago. Temos várias, né? Por incrível que pareça, o Brasil atravessa um bom momento na última década, né, de produção literária na área de direito marítimo. Nós ficamos um bom tempo afastado, certo? Não se produzia praticamente quase nada em direito marítimo, então era muito difícil a bibliografia. Mas nos últimos anos, a gente tem tido uma implementação muito bacana na questão da produção literária, da produção científica dentro do direito marítimo e portuário brasileiro. Antes a gente tinha que buscar as obras lá fora, obras de outros autores, de autores internacionais, para poder nos alimentar, né? E muitas vezes não com as questões específicas do Brasil. Agora não, agora a gente já tem umas obras muito bacanas. Claro que nunca é demais, né? Sempre a produção literária e inovação é sempre muito bem-vinda. Mas eu cito sim, primeiro, deixar registrar os livros de uma professora que ela é talvez a unanimidade no Brasil, querida por todos, que é a professora Eliane Martins, Otaviano Martins, que é uma professora de Santos, uma advogada muito renomada e de uma gentileza extraordinária. E ela tem uma coleção de livros, uma coletânea de 4 volumes sobre direito marítimo, curso de direito marítimo, que eu já indico, é da editora Manoli, certo? O primeiro livro que eu indico, né, professora Eliane Otaviano Martins, curso de direito marítimo, tem 3 volumes que são básicos para qualquer pessoa, para qualquer profissional de qualquer nível no Brasil, precisa ler as obras da professora Eliane. Aí eu cito também uma professora bastante nova, mas muito técnica, e ela tem uma veia que eu gosto muito, que é a veia que ela linka o direito marítimo com o direito ambiental, né? Ela é uma ambientalista também, que é a professora Ingrid Zanella, ela é de Pernambuco, né, de Recife, né, ela advoga lá, ela é professora lá, né, mas está sempre em contato com a gente nos cursos por aí afora. Né, a professora Ingrid Zanella tem um curso, um livro, ela tem vários livros, mas um dos livros específicos é Curso de Direito Marítimo Sistematizado. Esse livro dela também é um livro que eu indico para quem está começando, que é muito claro, muito didático e bem fácil de compreensão. Tu me pediu 3, né? Se tiver mais um, tenho certeza que a audiência vai gostar. Então, 3. Tem um outro livro também que eu gosto muito, que é Teoria e Prática do Direito Marítimo, da professora Carla
esqueci o sobrenome dela agora, porque isso é Gilbertoni, lembrei. Professora Carla Gilbertoni. Ela tem um livro muito interessante também, da editora Renovar, um livro sobre teoria e prática do direito marítimo. É um livro bem interessante também, que acho que a audiência vai ficar contente em lê-lo. Esse homem está preparado. Lembrou dos 3 livros, dos 3 autores e das 3 editoras. E não é à toa que é professor, que é uma referência na área. E por isso está aqui conversando com a gente, trazendo para você aí da audiência mais conhecimento sobre direito marítimo. Tenho certeza que para quem nos ouviu até agora, aprendeu muito e foi um momento muito legal. Assir, quero lhe agradecer por estar aqui com a gente, por estar nos apoiando, por ter vindo fisicamente até aqui. Normalmente os episódios do Juriscast a gente grava à distância, né? A maioria dos convidados são de São Paulo, Rio, às vezes de fora do Brasil, e a gente deu sorte de estar aqui próximo hoje, estamos aqui gravando, então para mim foi um prazer, tenho certeza que para a audiência também. Então, muito obrigado, tenho certeza que a audiência está lhe agradecendo lá nesse momento. Você quer deixar aí teus contatos, um último comentário aí para nossa audiência? Claro. Primeiro agradecer a audiência, né, pela receptividade, te agradecer, Thiago, pelo convite. Para nós é uma satisfação muito grande de poder gravar esse programa contigo. Nós da HSR estaremos sempre à tua disposição, sempre que precisar, não só da minha área, mas também temos outras áreas de conhecimento lá, que sempre que precisares estaremos à disposição. E eu deixo sim meu contato, meu e-mail, para a audiência, se precisar, qualquer dúvida que tiver, qualquer situação que tiver dentro da área, pode me mandar um e-mail, prontamente eu vou responder, que é acir@hsr.adv.br, certo? Estou à disposição. Legal, esse foi mais um episódio do Juriscast. Eu sou o Thiago Facchini e é um prazer estar sempre por aqui, trazendo mais conhecimento jurídico para toda a nossa audiência, que com mais conhecimento vai certamente ser profissional jurídico ainda mais completo, ainda mais eficiente. Lembrando que esse episódio e todos os nossos episódios estão disponíveis em qualquer lugar da internet. Basta procurar no seu Spotify, no seu iTunes, no seu YouTube, no seu SoundCloud, ou só digitar Juriscast no Google, que eu tenho certeza que você vai achar muito conteúdo legal. Foi um prazer ter cada um de vocês aqui com a gente. Muito obrigado pela audiência e até o próximo episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico. Tchau! Você ouviu o Juriscast, produção e oferecimento da ProJuris, líder no desenvolvimento de software jurídico para departamentos jurídicos de grandes empresas e escritórios de advocacia. Conheça mais em projuris.com.br.